de volta com o nosso Vida Melhor. A gente está aprendendo bastante, né? O ano começou com tudo, você vê. A gente vivendo aí esse mês de janeiro já teve muita oportunidade de aprendizado. E hoje não vai ser diferente, não. A gente vai aprender bastante. A gente vai falar sobre intolerâncias, alergias, é um assunto muito interessante. Muitas vezes a gente come alguma coisa e aí se sente mal logo. Aí fala, eu acho que eu tô com alergia. Mas não é bem isso. Existe alergia e existe intolerância alimentar. A gente vai entender quais são os sintomas, porque às vezes são parecidos, como é que é o tratamento, o que a gente tem que fazer. E eu quero que você aproveite esse momento para tirar as suas dúvidas sobre o assunto. Então pode mandar perguntas no nosso WhatsApp, no 011 9 50 45 18 40. Vai lá, manda sua pergunta, porque a gente hoje convidou a nutricionista funcional, pós-graduada em fisiologia, tem experiência em práticas ortomoleculares, Laís Murta. Seja bem-vinda. Obrigada. E é você que depois vai ensinar a gente a fazer o pão de queijo funcional? Também vou. Olha lá que maravilha. Aqui já é sem ótimo. Glúten, sem lactose? Sem glúten, sem lactose, para quem tem intolerância, sem ovo também, né? Porque ovo também é bem alergênico. É incrível, né? A gente, quando pensa em alergia, pelo menos eu sempre fui assim, pensava em glúten e lactose. A minha filha, por exemplo, estava achando que tinha alergia a glúten e lactose, foi fazer o teste, era ovo. Pois é. É uma alergia séria, né? Então, porque existem vários tipos de alergias, né? Então, se a gente for falar um pouco das reações relacionadas aos alimentos, a gente tem as intolerâncias alimentares e as alergias. E dentre as alergias, a gente tem as alergias que são as imediatas e as tardias. Então, às vezes você tem uma coisa e não tem outra, e às vezes você tem positivo para um alimento, uma alergia imediata e não tem a tardia e vice-versa. Por isso que acaba sendo bem complexo o diagnóstico. E a intolerância, tanto a intolerância quanto a alergia, elas podem acontecer em qualquer fase da vida? Ou quem tem intolerância ou alergia já nasce necessariamente com ela? Geralmente, as intolerâncias alimentares, elas não são reações imunológicas. São geralmente reações por deficiência de enzima. Então, elas podem acontecer em qualquer fase da vida, dependendo do tipo de intolerância. Por exemplo, a intolerância à lactose. Se você usar um antibiótico, se você tiver uma infecção intestinal, por exemplo, você vai se tornar intolerante à lactose porque você perde as células que produzem a lactase, que é a enzima. Né? Mas, via de regra, todo mundo acaba tendo uma redução natural na produção dessa enzima depois dos 3 anos de idade. Porque não era para a gente continuar mamando, né? Então isso seria o fisiológico. Mas como a gente continua com o hábito de consumir leite, seu corpo acaba produzindo. Se você parar de consumir leite e depois de um tempo retornar, você vai se sentir mal porque o seu corpo parou de produzir a enzima. Então a intolerância ela pode ser transitória. Isso no caso da intolerância à lactase, mas existem outras intolerâncias. Por exemplo, intolerância à frutose, que já é um problema genético que não se produz a enzima. Então, nesse caso, a pessoa nunca mais vai poder introduzir a frutose. Porque já é assim. A gente foi para as ruas para tentar entender qual que é a sensação das pessoas em relação a essas intolerâncias, se elas sabem a diferença entre alergia e intolerância. Vamos conferir juntas? Vamos. Pode rodar. Você já teve algum tipo de alergia ou intolerância a algum alimento? Não, nunca tive. Não. Não, nunca. Não, nunca tive. Já tive, sim. E acho que a família nossa tem um pouco disso aí. Mas o que tem mais alergia é a minha filha. A minha filha mais nova, tem hoje 24 anos. Ela tem alergia a camarão, não pode ver nenhum cheiro do camarão. Minha filha tem intolerância à lactose. E isso também é uma questão de alergia. Entendeu? A lactose também ela causa alergia. Eu acho que... E ela sentia muitas dores no estômago. Mas em tantos exames, foi descobrir era o leite. Você sabe a diferença entre alergia e intolerância agora? Pô, alergia, na verdade, é a questão que dá uma reação no teu corpo. Intolerância, acho que pode se tornar numa alergia, mas acho que não é tão grave, digamos assim. Tipo o leite, né? O leite tem que ter intolerância ao leite. Quando toma, dá dor de barriga, essas coisas. Fica ruim da barriga, então essa é intolerância, né? A coisa. E alergia é quando você come que estoura a pele. Não, não tenho ideia, não faço ideia dessa diferença. Pra mim, eu acho que acaba sendo a mesma coisa, mas pelo que vejo, não, né?
Muito bem, eu fiquei foi de olho naquelas comidas ali, aquele arroz e feijão tava bonito demais, não tava? Bom, de forma muito prática e simples, o que a gente pode falar, quais são as diferenças entre a tolerância e a alergia? A intolerância, ela está relacionada a uma deficiência enzimática. Não envolve o sistema imunológico. Então, a gente não tem a enzima que quebra o alimento, que digere. Então, esse alimento ele vai ser fermentado e, por conta disso, você passa mal. Né? Mas não tem nem nada do sistema imune envolvido. As alergias, elas já envolvem o sistema imunológico. E aí a gente tem as alergias, que são as alergias imediatas, que são aquelas graves, que você come camarão, já dá edema de glote, que são super perigosas, porque podem levar a óbito rápido. E geralmente as alergias imediatas, os sintomas eles se manifestam em até 4 horas. E as alergias tardias, que são casos de alergia que você pode conviver com ela a vida inteira, elas vão inflamando o organismo e estão relacionadas com uma diversidade enorme de doenças crônicas, principalmente doenças autoimunes, né? E como são alimentos que geralmente fazem parte do nosso dia a dia, a gente não percebe. E ele está estragando o nosso organismo e gerando doença. E estão relacionados com uma série de sintomas que às vezes a pessoa ela convive, vai em um monte de especialista e acaba não descobrindo. Enxaqueca, por exemplo, dermatites, às vezes doenças autoimunes como artrite reumatoide, hipotireoidismo de Hashimoto, tem origem também nas alergias tardias. Puxa, e tem algum alimento que é mais alergênico nesse sentido, que a gente deveria então evitar? Sim, o nosso corpo ele é preparado para moléculas que a gente fala do tamanho de até 100 mil Daltons. Imagina o tamanho da molécula. Mais do que isso, ele vai causar alergia. Então, os alimentos que são muito proteicos, eles têm mais chances de causar alergia. Por exemplo, leite, ele tem a caseína, que é uma proteína muito grande, que está muito relacionada às alergias tardias. O glúten, que é uma proteína do trigo, que também é uma proteína muito grande. A gente não consegue quebrar de forma eficiente essa proteína, por isso que também está relacionado às alergias tardias. Então, uma pergunta agora que veio na minha mente. As pessoas que estão fazendo aquela dieta da proteína, dieta cetogênica, que comem bastante proteína, elas estão correndo o risco de ter uma alergia? Sim, porque também... No caso das alergias tardias, isso não das imediatas, esse consumo excessivo de proteína, ele altera muito a função intestinal. E o nosso sistema imune está ali no intestino. Então, isso vai propiciar a gente desenvolver alergia contra essas proteínas, né? Acaba fazendo com que o nosso sistema imune fique mais ativado. Então, o desenvolvimento das alergias tardias também tem muito a ver com processo digestivo e saúde intestinal. Então, quanto pior a digestão e pior a saúde do intestino, maior a chance de você desenvolver. Olha, interessante. A gente precisa realmente prestar muita atenção. A gente sempre fala que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Ele tem que ser muito bem cuidado e funcionar direitinho. Com certeza. A gente tem aqui alguns alimentos, né? Vamos falar um pouquinho deles. O ovo, eu já até dei uma pincelada aqui. Falei que a Carol tá com intolerância de ovo. Ele tem esse... Sim, o ovo, principalmente a clara, né, é muito alergênica, tanto é que tem pessoas que são sensíveis, não podem nem tomar vacina aqui, né? A vacina de febre amarela é contraindicada para quem tem alergia ao ovo, imediata ao ovo. E aí, assim, eu trouxe como substituição a linhaça, pensando em receitas, porque o ovo ele é muito usado em receitas para dar liga. Então, para a gente substituir o ovo, a gente pode usar a linhaça. Então, para cada ovo, você pega uma colher de sopa de linhaça e deixa de molho em 4 colheres de sopa de água. Aquilo forma um gel e você pode substituir o ovo na receita por esse gel para dar consistência. Perfeito. Aí aqui a gente tem o biscoito de arroz. Esse é para substituir aquele biscoitinho? Sim, salgado, pensando em farinha. Substituir a farinha de trigo, né? Que o trigo é o principal alimento, fonte de glúten, né? Então, assim, para substituir o pãozinho, a gente pode tentar utilizar outros alimentos. O arroz, ele não tem glúten, então hoje a gente tem os biscoitos de arroz no mercado para substituir o pão ou a bolacha, né? Ou mesmo eu falo assim, aquele café da manhã nordestino, então batata doce, mandioca, inhame, né? São ótimas fontes de carboidrato também, outros nutrientes que podem substituir o pão, né, no nosso dia a dia. É saudável, é gostoso, Sim. né? E aí a gente pode evitar o pão. Quem não tem problema com glúten, eu posso comer tranquilo. Ele é um produto de fato nocivo?
Então, o glúten, ele na verdade ele não é indicado para nenhuma pessoa. É uma proteína que o nosso corpo ele não consegue quebrar e por conta disso ele vai propiciar o desenvolvimento de inflamações crônicas. Qual que é a diferença? Existem pessoas que são mais sensíveis porque têm mais receptores à gliadina, que é uma proteína do glúten, e vão manifestar mais sintomas do que outras. Mas é contraindicado para a maioria das pessoas. Então, se você não tem sintomatologia, comer de vez em quando, uma vez por semana, não vai fazer mal. Mas aquela coisa de comer pão todo dia, café da manhã, no lanche, no jantar, deve ser evitado. Isso deve ser evitado. Por essa questão e também porque, assim, são alimentos que são pouco nutritivos, né? Então, farinha não é uma coisa que agrega muito pra gente. Aí é melhor você trocar de fato pela batata Alguma doce. coisa O que biscoitinho de arroz, eu acho ele uma delícia. Sempre fico na dúvida do quanto eu posso comer dele. Apesar de que ele tem que mastigar bastante, você demora um pouquinho mais, mas ele é Sacia bem. muito gostoso. E ele é versátil porque aí você pode colocar com um acompanhamento doce, salgado, né? E fica Pra- ótimo. Ele com queijinho, um tomatinho e manjericão, vira uma pizzinha deliciosa. mesmo. Aqui a gente tem o gergelim. Isso. Eu trouxe o gergelim, né, que pensando em substituir o leite. A grande preocupação das pessoas é como é que eu fico com relação ao cálcio, né? Apesar do leite ser uma excelente fonte de cálcio, é um cálcio que não é biodisponível para o nosso organismo. O nosso organismo ele não consegue aproveitar bem né, o cálcio do leite, e fora isso tem as proteínas que são alergênicas. Então a gente pode substituir por alimentos que também são fontes de cálcio, e um cálcio que é melhor aproveitado. Então o gergelim, ele é muito rico em cálcio, então dá pra gente usar polvilhando em salada, fazendo receitas, por exemplo, o tahine, que é a pastinha de gergelim, até para comer com a bolachinha de arroz, fica bem legal. A couve, né, é um outro, e todos os vegetais verdes escuros também são excelentes fontes de cálcio biodisponível. E aqui, como substituição para quem está fazendo aquela transição, tirar o leitinho, né? Hoje a gente tem uma série de leites vegetais que a gente encontra no mercado, dá para fazer em casa, que é bem fácil também, que a gente pode utilizar. Então, assim, o leite de coco com café fica bem gostoso, por exemplo, né? Mas poderia ser qualquer outro. Estamos entendendo, né? Cada vez mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto, Laís. Segura aí. E ainda hoje a Laís vai ensinar a gente a fazer o pão de queijo sem glúten e sem lactose. Isso tudo porque a saúde de fato é importante. A sua saúde para mim é importante também. Porque a gente está cada vez mais juntinho, né? Nossa amizade é preciosa e eu quero que você viva bem, que você viva com saúde, com qualidade de vida, sabendo que você é especial, você é importante, tá? E olha, quando eu penso em saúde, eu falo assim, no todo. É acordar de manhã agradecendo a Deus pelo dia, exercitar a gratidão, isso é muito importante, estar com a cabeça boa, né? Procurar ser feliz, é você fazer sua atividade física, não precisa ser louca da academia, é moderada, dá uma volta no quarteirão, mas a gente tem um corpo que precisa do movimento, fazer as boas escolhas na alimentação. Vamos voltar aqui com a Laís. E as delícias que estão aqui na mesa, mas também as perguntas que já chegaram aqui no meu celular. A turma participa mesmo, isso é muito Bacana. bom. Porque vem pergunta de tudo quanto é lugar do Brasil. E eu já tenho aqui, olha, uma pergunta que é, deixa eu ver de quem é, da telespectadora, chamada Catiana, ela é de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Ela fala, boa tarde, Cláudia, assisto o seu programa todos os dias e adoro. Obrigada, Catiana. Ela fala, minha pergunta é, às vezes o leite me faz mal, tem dias que sim, tem dias que não. Igual para frituras e carne de porco. Me incha, aparecem umas manchinhas vermelhas por todo o corpo. Isso pode ser do fígado ou seria mesmo alguma intolerância? Olha, nesse caso, provavelmente ela tem alguma intolerância alimentar e provavelmente ela também tem alguma reação de alergia imediata. Né? Não descarto também a tardia, mas pelo sintominha da manchinha na pele, a carne de porco, ela causa muito isso. Agora, a questão de se sentir mal, às vezes também pode estar relacionada ao excesso de gordura que ela consome, né? Então, aí são várias coisinhas para a gente tentar identificar. Na verdade, a alimentação precisa ser ajustada. A né? alimentação precisa ser ajustada, mas provavelmente tem aí tanto a intolerância alimentar, no caso pela lactose, quanto uma alergia pensando na carne de porco. Vamos continuar. Outra telespectadora que ela não se identifica, ela fala, sempre que tomo leite ou como derivados, eu fico com a boca amarga. Também tenho diarreia, ânsia de vômito, dor no estômago e outros desconfortos. Isso é intolerância ou alergia?
Então, pela sintomatologia, é muito clássico da intolerância à lactose. Só que é aquela coisa, quando você tem intolerância, pode ser que você também tenha alergia junto, né? Mas provavelmente, antes da gente identificar uma alergia, ela tem intolerância. E como é que ela pode identificar essa alergia ou essa tolerância? É tirando esse produto? O padrão ouro, para a gente verificar, existem uma série de exames, né, que a gente pode fazer. Para alergia imediata, a gente consegue fazer em laboratório de análise clínica, BIGE. A alergia tardia são laboratórios específicos, especializados clínicas, que a gente avalia IgG. Mas o padrão ouro de teste é a dieta de exclusão. É você tirar, melhorou, se você voltar a comer, passou mal, então... Tira, porque o negócio tá feio. Exato. E não adianta ficar insistindo um pouquinho, porque cada vez que você insiste, você está inflamando seu organismo. E isso vai dar origem a outras doenças crônicas. E lá na frente você vai se arrepender, né? Vai. Então tem que pensar quanto não vale a sua saúde. E essa coisa do, eu tenho prazer de tomar um leitinho. Busca prazer em outras coisas, né? Tem que ser assim. Acaba ficando indisposto, sem energia, enxaqueca, intestino não funciona. Não vale a pena, de jeito nenhum. Laís, eu vou dar mais um recadinho, vou te convidar para sentar. Vou deixar até meu celular aqui do lado que a gente vai continuar com as perguntas e respostas, tá bom? Vem cá comigo, porque a gente está falando de alimentação e a alimentação tem a ver com o todo. Você sabe que quando a gente come bem, a gente fica muito mais bem-humorado, com pique de disposição, cabelo bonito e pele bonita, né? Continuo com a Laís Murta, a gente tá respondendo as dúvidas e chegam muitas dúvidas. O povo assiste de tudo quanto é lugar e quer saber sobre intolerância, alergia. Olha, uma telespectadora que não se identificou, ela falou assim: minha bebê, com menos de 1 ano, apresentou sintomas de alergia ao ovo, vômito, urticária, pouco tempo após consumir. O teste na pele deu negativo. Qual é o nome do exame para detectar realmente se ela tem alergia ao ovo? E ela pergunta: isso pode passar? Alergia alimentar pode causar síndrome do intestino irritável? Então, primeiro falando sobre o teste. Esse teste cutâneo, que a gente chama de prick test, ele avalia as alergias imediatas. Então, aquelas mediadas por IgE, o anticorpo na imunoglobulina E. Ela precisaria fazer um teste de alergia tardia, que é mediado pela imunoglobulina G, especificamente IgG4, que aí ela vai encontrar em clínicas especializadas, né? E pode sim estar relacionado com a síndrome de intestino irritável. Tá, joia. Vamos lá, próxima pergunta. O Jonas Soares, ele é de Barra, Bahia. Tenho intolerância à lactose e queria saber se posso confiar em alguns tipos de leite que se dizem zero lactose. Olha, né, aí nesse caso a gente tem que confiar nas marcas, né? Geralmente eles são adicionados da enzima que quebra a lactose, a lactase, né? E, enfim, procurar boas marcas de qualidade. Aí, pra gente saber, não tem muito o que fazer. O que ele pode fazer é usar a enzima, né? Que é facilmente encontrada em farmácias antes de consumir. Perfeito. Tem uma pergunta aqui interessante que fala de fruta, né? As frutas, a gente tem a sensação de que elas não são alergênicas, mas algumas podem ser, né? Qualquer alimento pode ser alergênico. Eu tenho paciente que é alérgico até alface. Olha! Literalmente. Então, assim, se tiver um pouquinho de proteína, isso pode desencadear uma resposta alergênica. Então, as frutas como kiwi, laranja, os cítricos, eles causam, por exemplo, muita enxaqueca, rinite, né? Isso são são respostas do processo alérgico que elas causam. Interessante que na naturoterapia eles prescrevem chá de casca de laranja para enxaqueca. Outro dia mesmo eu falei que eu estou usando um olhinho para fazer uma massagem quando eu tenho dor de cabeça, que é com essência de laranja, de flor de laranjeira. E aí, ao mesmo tempo que o cítrico pode causar enxaqueca. Mas nesse caso ele é usado, né, na aromaterapia como vasodilatador, então para melhorar. Mas os cítricos, eles são extremamente alergênicos. Banana é muito alergênico. Então, a pergunta desse nosso telespectador é sobre banana. Gostaria de saber se o que eu tenho é alguma intolerância alimentar à banana, pois quando eu como, fico estufada, telespectadora, passando mal. E ela quer saber se isso é intolerância. Provavelmente é um processo de alergia, provavelmente, né? Mas a banana pode ser alergênica sim, qualquer alimento pode ser. A Marli faz uma pergunta relacionada a hipotiroidismo. Interessante a pergunta dela. Ela quer saber se é verdade que couve interfere nos hormônios da tireoide. Aí não seria por uma questão de alergia, né? Mas assim,
Os vegetais que pertencem à família da couve, eles possuem alguns nutrientes que interferem na formação do hormônio da tireoide. Mas não precisa ter medo. Isso só vai ser importante se ela, primeiro, tiver um consumo muito excessivo, segundo, se ela for deficiente em iodo. Então, se ela tiver deficiência em iodo, aí a gente tem que tomar cuidado com o excesso desses alimentos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o hipotireoidismo, que toma um remédio, toma o T4, né, da marca que for, ela pode tomar um suco de couve em jejum? Pode. Né? A gente só não recomenda fazer isso diariamente, Tá. né? Mas de vez em quando, Principalmente ok. se não soubesse estar com deficiência de iodo, mas pode sim, não tem problema. Tá joia. A Bruna, de Montes Claros, Minas Gerais, ela fala: boa tarde, Claudinho. Eu tinha dores de cabeça intensas constantemente. Fui diagnosticada com alergia a leite e derivados. Eu fiz a dieta de exclusão e melhorou 90%. Esse diagnóstico procede? Dor de cabeça pode ser sintoma de alergia ao leite? Com certeza, tenho, graças a Deus, vários casos de sucesso de alergias crônicas, assim como qualquer outra questão. Quer ver, o que é muito comum associado a leite, por exemplo, candidíase de repetição, cistite de repetição, as doenças osteoarticulares degenerativas. E aí, quando a gente fala dessa alergia ao leite, na verdade não é só o leite. Às vezes a pessoa fala: mas eu não tomo leite, mas come São queijo o dia todos os inteiro, derivados. toma iogurte, são Exatamente. todos os derivados de leite, São né? todos os derivados. E pensando no caso da alergia, não adianta ser sem lactose, né? Porque a lactose, ela está relacionada à intolerância. No caso da alergia, está relacionada à proteína, que vai continuar ali. Então tem que fazer a exclusão total mesmo. O tratamento, geralmente a gente faz a exclusão por 90 dias totalmente do alimento, enquanto recupera o sistema imune, e depois vai tentando reintroduzir gradualmente, pelo menos para a pessoa ter o prazer de consumir eventualmente, né, uma E viagem. aí vai perceber se deu certo ou se deu errado. Geralmente né? dá. E é por isso que a gente vai aprender com a Laís Murta a fazer o pão de queijo sem glúten e sem lactose. Sem queijo. E sem queijo, né? Aí a produção falou assim: é um falso pão de queijo. Eu não digo que é falso, não. Esse aí é o que a gente deveria comer. Esse é de verdade. Esse é do bem. Eu volto aqui. Na verdade, a gente se encontra na cozinha já já, tá bom?